eu sou a Grazi Pereira, eu sou autora e mentora de liderança e hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre habilidades de liderança, que habilidades que nós podemos trazer aí sobre liderança. Então, quando a gente fala de habilidades ali, a gente está falando de tudo que vai me ajudar a ser um melhor líder. Então, quando a gente pensa em liderança, em alguns vídeos para trás eu já falei, líder, ele vai ser líder de pessoas. Então, as melhores habilidades que nós podemos ter na liderança são habilidades que vão lidar com pessoas. Então, técnicas de desenvolvimento de pessoas, de entendimento de perfil, são muito importantes. Eu entender o perfil da pessoa. Pensa bem, se eu falo a língua portuguesa e só a língua portuguesa, e eu tô com uma pessoa conversando na língua inglesa, eu não vou chegar a lugar nenhum, não é? Porque eu falo português e só entendo a língua portuguesa, e ela fala inglês, e ela só entende a língua inglesa. São duas pessoas que não vão ter comunicação, não é? Isso acontece. Só que você sabia que eu consigo chegar na mesma situação, as duas pessoas falando português? Às vezes, quando eu falo que é importante a gente entender de perfis das pessoas, olhar e entender o que é importante e o que não é importante para as pessoas. E eu falo muito de perfis em cima da ferramenta básica que eu trabalho, que é a PNL. Por que é importante eu olhar para a pessoa e descobrir o perfil? Porque é eu falar a língua portuguesa com a pessoa da língua portuguesa. Porque senão eu vou estar falando a língua portuguesa e outra língua inglesa e a gente não vai se entender. E isso eu tô falando de olhar atitudes. As duas pessoas, neste caso, vão falar a língua portuguesa. Mas é como se eu não entendesse o que aquela pessoa quer. Jura que você nunca teve uma pessoa na vida que você nunca conseguiu dar certo? Que você falou assim, nossa, parece que essa pessoa fala grego comigo? Ou, nossa, eu não consigo entender essa pessoa? Ou, nossa, eu não me dou com essa pessoa. Ou até mesmo tem aquela frase assim, o nosso santo não bateu. Gente, tudo isso, esses problemas aqui que nós estamos trabalhando são problemas de perfil. O santo não bateu não existe. Eu não entendo, a pessoa tá falando grego pra mim, não existe. Eu não consigo entender o que a pessoa me fala, não existe. Existe que eu não entendo o perfil que ela tá se comunicando, não encaixa com o meu perfil. E o perfil que eu estou me comunicando não encaixa com o perfil dela. Então, o perfil, quando a gente fala de perfil, ele está falando entre comunicação, entre atitudes, entre empatia também, porque eu tenho que entender, respeitar atitudes das pessoas, porque o conjunto de valores e os conjuntos de crenças das pessoas são coisas que são individuais dela. Valor, para a gente definir, valor são coisas primordiais que está no meu cerne, é tudo que não é inegociável para mim. Então, nada vai ser negociável para mim nesse sentido. Crenças são coisas que a gente acredita, que são coisas que trazem pra gente. Vem aí de vários viés, mas a crença a gente consegue mudar. Ao longo da vida nós mudamos as crenças, mas valores não. O que não é negociável para mim, eu não mudo. Eu só vou mudar se aquilo não é um valor. Se aquilo é uma crença, aí eu mudo. Então, por exemplo, é um valor meu, não roubar. Então eu não posso roubar de ninguém, tem que ser justo com as pessoas. Isso é inegociável. Em momento nenhum vou aceitar roubar. Mesmo que seja para passar fome, a gente vai preferir passar fome que roubar. Por quê? Porque é inegociável na minha vida. Isso não vai. Agora, se você aceita, isso também não era um valor na sua vida. Isso talvez fosse uma crença. Eu não posso roubar, era uma crença, mas daí chegou um momento que você falou, não, eu posso numa condição dessa. Aí você vira essa condição. Então, entender aí de perfis é você começar a se aprofundar um pouquinho mais, a entender que as pessoas elas têm valores, elas têm crenças, ela tem uma comunicação, palavras que são importantes para elas, como ela se expressa, coisas que são
primordiais para ela. Por exemplo, tem gente que é mais prática, tem gente que precisa de uma explicação mais completa de alguma coisa para ela entender naquela visão de mundo. Tem gente que tem que contar a história inteira para você. E tem gente que vai começar a contar a história para você, aí entra em outra história, aí vem outra história, aí volta em outra história. E isso a gente tá falando de perfil. E cada pessoa que tem um perfil, ela vai ter um comportamento para isso. Se 4 pessoas contarem para mim uma história e as 4 tiverem perfil diferente e for a mesma história, vai vir 4 versões diferentes da mesma história. E isso é muito interessante, porque é o perfil dela que tá me contando. É uma pessoa mais aflorada em cada um dos perfis. Então, isso de comunicação, entender, é bem importante nas habilidades de liderança. E eu reforço muito. Esse é o arroz com feijão. Essa é a primeira coisa para eu começar. Comunicar bem. Comunicar bem não é só o que falar, é saber o que falar com as pessoas. E saber como você falar com as pessoas, porque daí as outras habilidades de influenciação vão ficar muito mais fáceis, a parte de comunicação vão ficar mais fáceis, porque eu me comunicar com as pessoas vai facilitar, porque eu já entendi o perfil dela, então é muito mais fácil da gente conversar. Também influenciar ela, porque eu preciso fazer, se eu tenho essa atividade e eu preciso que essa pessoa faça isso, o que eu tenho que fazer que vai fazer sentido para ela fazer isso? Influenciação. Então, muitas das técnicas posteriores, quando a gente fala de habilidade de liderança, vem muito ligado a esse arroz e feijão que eu falo de conhecer o perfil. Quando eu falo em mentoria de liderança, eu falo sim do perfil da PNL. E se você tem alguma coisa a aprender base, comece por isso. Seja muito bom em ler o perfil das pessoas, porque isso vai te facilitar muito comunicação, tomada de decisão, como você vai falar, até o que vai fazer sentido para a pessoa ou não. É entender a individualidade de cada pessoa como pessoa. O que faz aquela pessoa ser diferente da outra. Então, dentro dessas habilidades, quando a gente fala de habilidades e fala de habilidades como pessoas, o entendimento de perfil ajuda muito a você ter resultados melhores. Fora que a gente pode trazer também aqui a empatia, a influenciação e a parte de boa comunicação, que também estarão ligadas a entendimento de perfil. Então, pessoal, se você gostou da dica, curte aqui, ajuda o nosso canal a crescer, né? Se inscreve no canal, comenta aqui se você gostou, se você já conheceu um pouquinho, se já conhece algum perfil, se já uma vez tentou, né, estudar um pouquinho sobre isso. Se às vezes você quer mais profundidade nisso, me avisa que eu posso trazer um vídeo com mais profundidade sobre este tema mesmo, de perfis, como eles se comportam. E ajuda a gente ali compartilhando o vídeo. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana.